Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta o que seria o firmamento de Gênesis capítulo 1, versículo 6, e eu não sei se a sua pergunta tem a ver com os que não acreditam que a Terra seja um globo, preferem achar que ela é uma terra plana em formato de pizza, e porque foram seduzidos pelas fábulas dos teoristas conspiratórios do YouTube. Eles ensinam que sobre nós existiria um firmamento na forma de uma abóbada com estrelas e planetas de mentirinha só para enfeitar o céu, como são aqueles adesivos fosforescentes que as crianças colocam no teto do quarto. Em Gênesis 1, versículo 6, algumas traduções trazem expansão em lugar de firmamento. E faz muito mais sentido, porque a passagem está falando do momento em que Deus dividiu as águas em duas partes. Uma que permaneceu líquida e outra que é a porção gasosa do planeta. A atmosfera é a abóbada gasosa que cobre nosso planeta. E é formada pelos mesmos elementos que compõem a água, H2O, ou seja, hidrogênio e oxigênio, expandidos na forma de gases. Pouco mais de 1% da atmosfera é formada por outros gases. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Gênesis 1, de 6 a 9. William MacDonald define da seguinte maneira: antes do segundo dia, parece que a Terra estava completamente cercada por uma espessa camada de água, talvez na forma de um vapor pesado. No segundo dia, Deus dividiu essa camada, parte cobrindo a Terra com água e parte formando nuvens com as camadas atmosféricas, que formam o firmamento ou cúpula entre essas camadas. Deus chamou o firmamento céu, isto é, a extensão do espaço imediatamente acima da terra, e não os céus estelares, nem o terceiro céu onde Deus habita. O versículo 20 deixa claro que o céu aqui é a esfera onde os pássaros voam. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Gênesis 1, 20. Alguns desses da turma do Me Engana Que Eu Gosto tentam usar os versículos 14 e 15 para confundir as coisas. Ali diz: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. Gênesis 1, de 14 a 15. Mas repare que no versículo 6, o texto nos fala da expansão, o firmamento, ao qual o Senhor chamaria de céus ou chamaim, em hebraico, no versículo 8, enquanto nos versículos 14 e 15 é usada uma palavra composta para designar o lugar onde estariam os luminares, ou expansão dos céus, ou firmamento dos céus, que no hebraico é rakia chamaim. Considerando que Deus já tinha criado os céus no versículo 1, e a partir do versículo 3 ele está apenas ordenando a terra e o universo imediatamente circundante a terra para servir de habitat para o homem, os sols e as estrelas já existiam desde o versículo 1, quando no princípio Deus criou os céus e a terra, e zilhões de anos mais tarde, em Gênesis 1,14, o Senhor colocaria esses astros como luminares e sinais para a orientação do homem, sinais esses usados até hoje. Entenda que Deus está falando, nesse início de capítulo, de dividir coisas que já existiam desde Gênesis 1, versículo 1. Dividindo luz e trevas, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, Gênesis 1, de 4 a 5. Dividindo águas de baixo e águas de cima, e haja separação entre águas e águas, Gênesis 1, de 6 a 7. Dividindo terra e mares, e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Gênesis 1, de 9 a 10. Deus estava dividindo ou separando as coisas para preparar o terreno para introduzir o homem e toda a vida que seria necessária à sua subsistência na terra. Mas os céus, no sentido absoluto, com seus planetas e estrelas, já existiam desde tempos imemoráveis, pois no princípio, a expressão no princípio, refere-se a um tempo quando Deus criou o universo. E fica difícil falar em tempo, uma vez que tempo e matéria são complementares. Não tem matéria sem tempo e nem tempo sem matéria. Antes disso, foram criados os anjos, pois nós vemos que eles estavam presentes
na plateia da criação ou da formação da terra e jubilantes com aquilo que eles estavam assistindo. Aprendemos isso da repreensão que Deus dá em Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Jó 38, de 4 a 7. Por essa razão, o diabo aparece no jardim do Éden como um anjo já caído ou deposto de sua posição de administrador da terra, posição esta que seria ocupada por Adão e gerou ciúme em Satanás. Deus criou diferentes formas de vida na terra antes da grande rebelião dos anjos que transformou o universo em um caos de trevas e desordem. E a terra era, no original, estava ou ficou sem forma. No hebraico, a palavra é tou, e vazia, no hebraico a palavra é bou, e havia trevas sobre a face do abismo. Agora, de Isaías 45:18, nós aprendemos que na criação original a terra não era vazia. Lá diz, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia. O termo aqui é bou, o mesmo lá do princípio de Gênesis. Mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Os versículos 14 e 15 estão assim. Disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. Os versículos 14 e 15 de Gênesis 1 falam dos luminares na expansão dos céus. E F.B. Hall comenta o seguinte, no segundo dia, um firmamento ou expansão foi chamado à existência. Como resultado disso, uma divisão adicional ocorreu. Não agora entre luz e trevas, mas entre águas e águas. Deus chamou essa expansão céu. No versículo 1 de Gênesis 1, céus indicam o que deveríamos chamar de céus estelares. No versículo 8, o assunto são os céus atmosféricos. É nele que imensas quantidades de água flutuam sobre nós na forma de nuvens, separadas das quantidades muito maiores que se encontram na terra abaixo. Como resultado do trabalho do segundo dia, a terra foi cercada por uma atmosfera. Isso foi consequência da palavra de Deus. Deus disse e assim foi. L. M. Grant, outro autor, escreve o seguinte, agora Deus fala para introduzir um firmamento para dividir as águas das águas. Versículos 6 e 7. Dividir as águas debaixo do firmamento e aquelas acima do firmamento. Ele chamou o céu de firmamento. Este céu é claramente o céu atmosférico. E as águas acima são, sem dúvida, aquelas contidas nas nuvens. São águas frescas e puras, enquanto as que estão embaixo são salgadas, impróprias para o consumo humano. Para complementar, se sua pergunta foi feita em cima da hipótese de uma terra plana, coberta por uma gigantesca cloche, aquela tampa abobadada que cobre os pratos nos restaurantes, eu quero informar que quando eu tinha 17 anos, nos meus tempos de estudante de intercâmbio nos Estados Unidos, eu morei na casa do engenheiro que projetou as baterias do projeto Apollo. Foi ele, inclusive, quem foi acordado no meio da noite para calcular se as baterias teriam carga suficiente para trazer de volta os astronautas da Apollo 13, usando o módulo lunar apelidado de bote salva-vidas. Nunca me passou pela cabeça que ele teria projetado baterias fictícias para um foguete de mentirinha da NASA que seria incapaz de sair da Terra para ir à Lua, pois acabaria dando trombada numa suposta abóbada intransponível sobre uma suposta Terra em formato de pizza produzida na cantina mental dos terraplanistas. Se tudo não passasse de uma bem elaborada conspiração, o pessoal que trabalhava no turno da noite não teria ligado a um engenheiro para pedir que calculasse a carga das baterias. Não estariam lá fazendo isso no meio da noite. Eles teriam ligado a um disque pizza. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo